Do Brasil com a notícia. Jornal da Clube, com Renato Abreu e Jonas Melo. Em Fortaleza, 7h01. Em 5 segundos, Jornal da Clube. Jornal da Clube. Você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Comunicando, Jonas Melo. Muito bom dia para você, 7h01, hoje quarta-feira de cinzas. Hoje retornamos ao trabalho aqui na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube, com muita informação a partir de agora, aqui na sua M1200. Neste momento, o tempo de 26 graus centígrados, chuva com 92% da capacidade, umidade do ar 83% e o vento com a velocidade de 8 km por hora. Hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015. Você que está vindo aí da folia, cuidado nas BRs que cortam o Ceará. Venha com calma, porque você tem que entender que a sua vida é valiosa. Preserve a sua vida e da sua família. Você que ainda está brincando o carnaval, preste atenção ao se deslocar do local que você estava e tenha muito cuidado, porque a fiscalização é intensa no estado do Ceará, em todas as CEs e BRs que cortam o nosso estado. Portanto, muita atenção, não vá dirigir embriagado. Se tomou todas, peça alguém que está em sã condição para dirigir por você, e tenha muito cuidado na sua vida e na vida dos outros, porque até então a vida é realmente muito importante. Tenha muito cuidado, porque multa também pesa no bolso. E nós vamos às manchetes que fazem esta quarta-feira de cinzas aqui no estado do Ceará a partir de agora. As manchetes do dia. E a Polícia Rodoviária Federal do Ceará aplicou 700 multas nesse feriadão de carnaval aqui nas BRs e CEs do estado do Ceará. Governo decreta luta oficial por 3 dias. Prefeito Roberto Cláudio está na Europa. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, critica advogados pelo Twitter. Essas e outras a partir de agora aqui na Super Rádio Clube, do Jornal da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Comunicando, Jonas Melo. E a campeã de São Paulo foi a Vai. Ela vai, conseguiu chegar. Campeã do Carnaval Paulista pela 14ª vez. E aí, ao som de Elis Regina, uma homenagem mais do que justa, a campeã conseguiu chegar. Vamos ouvir aí o enredo da escola Vai. As músicas que eternizaram Elis Regina soaram na avenida e deram aí o título, a campeã paulista do Carnaval 2015. Porque tá cada vez mais down no high society, down no high society, down no high society, down no high society, down. Alô, Marciano, a crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Por quê? A escola de samba Vai é a campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo, quebrando uma sequência de 3 campeonatos seguidos da Mocidade Alegre. A agremiação levou para a avenida o enredo Simplesmente Elis, que você está ouvindo aí. A fábula de uma voz na transversal do tempo. Mas quem tem as informações direto de São Paulo é a repórter Kátia Rodrigues. Ela está lá e traz mais informações para o Jornal da Clube a respeito da vitória da Vai campeã do Carnaval 2015, Carnaval Paulista. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, mistura a dor e a alegria.
mas é preciso ter manha. A escola de samba Vai Vai é a campeã do grupo especial do Carnaval de São Paulo, quebrando uma sequência de 3 campeonatos da Mocidade Alegre. A agremiação levou para a avenida o samba enredo Simplesmente Elis, a fábula de uma voz na transversal do tempo. Durante o espetáculo, a Vai Vai apresentou a vida e as músicas imortalizadas pela cantora Elis Regina, que morreu aos 36 anos em 1982. A agremiação venceu o campeonato com 269 pontos e 9 décimos, ou seja, com 3 décimos de diferença em relação à escola de samba, que ficou em segunda posição, a Mocidade Alegre. Foram rebaixadas para o grupo de acesso as escolas de samba Tom Maior e Mancha Verde. A Vai Vai já ganhou 14 títulos no Carnaval paulistano. O último foi conquistado em 2011. A sede da agremiação fica na Bela Vista, bairro boêmio da cidade, popularmente conhecido como Bexiga. Na sexta-feira da semana que vem, dia 20, a Vai Vai volta ao sambódromo do AMB, na zona norte da cidade, para o desfile das campeãs. Vão desfilar ainda pelo grupo especial Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, Águia de Ouro e Dragões da Real, e mais as 2 escolas de samba vencedoras do grupo de acesso, Unidos do Peruche e Pérola Negra. De São Paulo, Kátia Rodrigues. Essa aí é a campeã de 2015 do Carnaval Paulista. E hoje você vai conhecer a escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Será conhecida logo mais às 3 da tarde. Entre as 12 escolas que concorrem ao título, a apuração vai acontecer no sambódromo. E logicamente que vai ter a atenção de todo mundo. As pessoas vão estar atentas para a escola campeã. Aí Beija-Flor é uma das preteridas que poderá ser campeã do Carnaval Carioca. E nós vamos à informação, porque eu falava que a Polícia Rodoviária Federal do Ceará aplicou 700 multas nas rodovias que cortam o Ceará, de sexta-feira, dia 13, até hoje, quarta-feira, dia 18, somente com radar pistola, aquele que fica apontado na direção da pista. O equipamento é usado para flagrar os motoristas em excesso de velocidade. O órgão possui 5 deles, portanto, ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, os números podem aumentar e o resultado final será apresentado na tarde de amanhã, dia 19 de fevereiro. A multa por excesso de velocidade varia de R$ 85 a R$ 574 e nos casos de ultrapassagens proibidas pode chegar a R$ 1.915. Isso quer dizer que você poderá ter seu carro apreendido caso venha dirigindo bêbado ou sob efeito de outra droga. O radar portátil é utilizado em pontos críticos nas rodovias BR-222 e BR-116. Quase metade das mortes nas estradas é ocasionada por colisões frontais, foi o que disse a Polícia Rodoviária Federal. Mas o que chama a atenção também no estado do Ceará, até o presente momento, 68 pessoas foram assassinadas. Isso mesmo que você ouviu, de sexta, dia 13, até a terça-feira, portanto ontem. Não está contabilizado ainda, poderá dar mais, né? Dia 17, portanto ontem, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a média é de 14,5 homicídios por dia no estado, sendo 21 deles ocorridos somente em Fortaleza. Ao todo foram 33 pessoas assassinadas no interior e 12 na região metropolitana de Fortaleza. Portanto, uma média preocupante, 68 aproximadamente pessoas perderam suas vidas nesse período de carnaval aqui no estado do Ceará. Na última segunda-feira, portanto, dia 16, 3 pessoas foram assassinadas na capital cearense, nos bairros Bela Vista, na rua Sérgio Mota, Conjunto Palmeiras, também na rua Missionário Silva, e no Mondubim, na rua 5, na região metropolitana de Fortaleza, contabilizados 6 homicídios em Caucaia, Maracanaú, 3 casos, e Pindoretama também, e Itaitinga, registro de mortes. Portanto, 7 horas e 10 minutos, você está ligado aqui no Jornal da Clube, na Super Rádio Clube, e nós temos informação que há 14 meses, em dezembro de 2013, isso preocupa, porque existe uma tentativa pela vida. Você vai ouvir agora uma história que tanto o
tanto quanto para você ficar pensando como a vida tem valor. Portanto, você que está chegando do carnaval, cuidado com a sua vida para não ficar numa situação que se encontra esse rapaz chamado Michael Schumacher. Há 14 meses, em dezembro de 2013, o Michael Schumacher, de 46 anos, sofreu um grave acidente nos Alpes franceses, enquanto descia uma montanha de esqui e bateu forte a cabeça ao cair. Desde então, o heptacampeão de Fórmula 1 passou meses em coma no hospital de Grenoble e hoje está em sua casa na Suíça para continuar a recuperação. E exatamente como está a reabilitação do ex-piloto alemão é o que deixa fãs e a imprensa ansiosos. Todo mundo quer saber como é que está ele. Mas tem um detalhe: até agora pouco se sabe da situação, pois a família impôs uma blindagem gigantesca quanto ao tratamento recebido por ele. O jornal britânico Daily Express publicou no último domingo alguns detalhes. Através de uma forte equipe médica que acompanha Schumacher, o diário afirma que a família já gastou 10 milhões de libras, ou seja, 43 milhões e 600 mil reais desde o acidente para salvar a vida de Schumacher. Segundo a fonte, o ex-piloto tem consciência limitada, sem conseguir falar e andar. Deverá estar o tanto quanto comprometido. Há quem diga que ele está tetraplégico. Ele praticamente não tem suas funções normais, como diz o jornal. O progresso é dolorosamente lento. Não existe milagre do horizonte. A informação que temos é que os familiares de Schumacher estão vendendo todos os seus bens, como helicópteros, jatinhos, tinham 2, já venderam os 2, uma mansão nos Estados Unidos e outros bens que o piloto adquiriu para o tratamento da saúde dele. Portanto, esse é um exemplo que você não deve seguir. Está certo que o dele foi uma fatalidade, estava na luta, estava curtindo a vida de uma forma inesperada, aconteceu isso aí. Mas você que está chegando agora no seu carro, evite acidentes, porque Deus te livre de tu ficares assim, nessa situação. Cuide da sua vida, da vida das outras pessoas. Portanto, você que está aí na direção, preste muita atenção na sua vida e na vida das outras pessoas para chegar em paz, para chegar sã e salvo. Portanto, essa é a informação. E a gente fica preocupado porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com a história e de repente perde a vida. Isso é lamentável. Mas o governador Camilo Santana decretou luta oficial no dia 17 e 18 e também amanhã, dia 19 de fevereiro de 2015, em todo o estado, em razão do falecimento da educadora Maria José Ferreira Gomes. De acordo com o decreto, neste período, a bandeira do Ceará deverá ser içada a 1000 mastro. Dona Mazé era mãe dos ex-governadores Ciro Gomes e Cid Gomes, atual ministro da Educação, e do secretário das cidades, Ivo Gomes, e de Lúcio e Lia, que é médica, Lia Ferreira Gomes, irmã dos ex-governadores. Seu falecimento sensibilizou a sociedade cearense, não apenas em função dos relevantes serviços prestados por seus filhos ao estado do Ceará, mas também devido à sua própria atuação como ativista da educação e defensora da cidadania. A missa de corpo presente de Maria José dos Santos Ferreira Gomes, a Dona Mazé, mãe do ministro da Educação, como eu disse agora, e de Ciro, Ivo, Lúcio, aconteceu ontem na igreja da Sé, em Sobral, e foi marcada pela emoção. Uma multidão tomou conta da igreja e das ruas circunvizinhas. O ex-governador Ciro Gomes falou em nome da família, agradeceu a presença de todos e em lágrimas disse sobre a sua mãe: foi uma mulher maravilhosa, a minha mãe. A nossa mãe não foi só uma mãe zelosa, mas muito carinhosa, foi uma extraordinária educadora, disse emocionado. O corpo de Dona Mazé José Ferreira Gomes foi enterrado no cemitério São José, em Sobral, ao lado do marido, o ex-prefeito Euclides Ferreira Gomes. Portanto, que descanse em paz, e daqui vai os nossos pêsames aos irmãos Ferreira Gomes, ao Ivo, ao Cid, ao Lúcio, à Lia e ao Ciro. Portanto, sintam-se aí na paz do Senhor, com fé, e que todo esse momento deveremos passar nós. Portanto, lamentamos aí esta perda da genitora, da mãe, da matriarca da família Ferreira Gomes, acontecido nesse período carnavalesco. E são 7 horas e mais 15 minutos. E o prefeito Roberto Cláudio viajou ontem à noite para a Europa
por lá compromissos na Espanha, em Madrid, e na França, na cidade de Paris. A viagem é de 8 dias. Ele retorna no próximo dia 25. O vice-prefeito Gaudêncio Lucena está rompido politicamente com o prefeito, não assume o cargo, como já não assumiu em outra ausência do Roberto Cláudio no início deste ano. Há quem diga que o Gaudêncio está na África do Sul, tratando de negócios particulares, e por esse motivo não assumiu aí a Prefeitura de Fortaleza. A mudança na lei orgânica do município de Fortaleza para permitir que o prefeito possa se ausentar por até 10 dias no comando da prefeitura, sem precisar transmitir o cargo para o vice, foi aprovado aí na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, depois da confusão de uma das suas viagens em que ela designou o procurador do município para substituí-la, afastando de vez o vice-prefeito. Deu então uma grande confusão essa substituição e até o juiz de direito entrou na briga para ocupar o cargo. Portanto, o Roberto Cláudio, segundo informações, já está dentro da lei. Com a mudança da lei orgânica, a Luiziane ficou livre e assim também impediu que o seu vice, no segundo mandato, que era o grande Tim Gomes, deputado estadual e primeiro vice-presidente da Assembleia, a substituísse. Luiziane brigou os seus 2 vices, logicamente que ela brigou com os 2, que foi o Tim Gomes e o Carlos Veneranda. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Salmito Filho, foi oficialmente comunicado da viagem do prefeito no dia 12. Portanto, no último dia 12, Salmito tomou conhecimento que o Roberto Cláudio e seus assessores iriam viajar para a Europa, e o que aconteceu ontem. Como naqueles dias não havia sessão, os vereadores só tomarão conhecimento do documento na próxima quinta-feira, portanto amanhã, dia 19. Viajaram com o senhor prefeito, o assessor Moacir Maia, a assessora Patrícia Macedo e a secretária Águida Muniz. A exceção de Águida, que receberá a ajuda de custo de R$ 10.840, correspondente a 10 diárias internacionais, e os demais a ajuda de custo de R$ 13.500. Portanto, segundo informações, o Roberto Cláudio deverá assinar um contrato para a infraestrutura da mobilidade urbana. Mas receba aqui a informação que na quinta-feira o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, enviou ofício à Câmara de Vereadores de Fortaleza comunicando que fará viagem de trabalho ao exterior, levando assessores da área ambiental, da saúde, finanças e mobilidade, informou a assessoria do prefeito. O vereador Ronivaldo Maia, que é do PT, logicamente que é opositor ferrenho à gestão de Roberto Cláudio, ele pode até não gostar de que o prefeito esteja fazendo essa viagem, mas poderia ir trabalhar na quinta tarde ou na sexta para informar melhor o que está acontecendo. Segundo informações, o Ronivaldo está desinformado, não sou eu que estou dizendo. Quem está falando isso é a assessoria do senhor prefeito Roberto Cláudio, que está na Europa a trabalho, né? Então, se ele está a trabalho, a gente tem que entender que 8 dias. Agora ele tem que esclarecer quais foram os trabalhos realizados nesse período, porque vai para a Europa, Madrid, na Espanha, Paris, na França, né? Tomar um uísquezinho, um vinhozinho, tudo tem direito, né? Degustar uma bebida internacional. Há quem diga, já estão passando aqui o WhatsApp, que ele vai trazer uns touros lá de Madrid para botar para correr atrás da negada ali na Igreja da Sé, para tirar a turma que não quer sair porque a guarda municipal não está dando jeito. Isso é brincadeira, o negócio desse, rapaz, muita molecagem, viu? Mas vamos aguardar que o seu prefeito possa realmente trazer novidades para a sua gestão aqui em Fortaleza. Ele tem tudo para acertar, porque até agora não disse para que veio. A situação só está sendo reconhecida nos bairros chiques da cidade, que é Aldeota, Meireles, nada contra esses bairros, mas a periferia está esquecida. Daqui a pouco eu vou botar 5 ouvintes no ar para interagir aqui no Jornal da Clube para saber se realmente as demandas da gestão do senhor Roberto Cláudio já chegaram na periferia. Ao que me consta, faltam medicamentos nos postos de saúde, está faltando o pagamento de salários dos funcionários da saúde das regionais. Eu fui abordado por uma senhora muito aflita, pedindo para que eu falasse no rádio e cobrasse do prefeito o pagamento do seu salário. Ela que é da célula de saúde da Regional 1, que fica ali no Otávio Bonfim. Essa senhora estava trabalhando na vacinação e me disse: olha, diga lá no programa que eu escuto você, diga ao Renato Abreu que peça através do microfone
que o prefeito manda pagar o nosso salário, nós estamos atrasados 2 meses e não tem medicamento. Então, se uma viagem dessa compromete algum valor, alguém vai ganhando essa diária aí sensacional de 3.500.